nos referimos que em vez de eu gastar os 100, eu gasto 20, eu pego nesses 80 e poupo a 15%, talvez seja algo bom lá na frente, né? Então fazemos essas reflexões, são Não, tu muito interessantes refletes. quando nos referimos isto. E eu gosto Eu sempre de acho dizer, brutal. não, essa é uma reflexão interessante e eu gosto sempre de dizer que a renda ativa, né, ela é conquistada com suor e sangue. Por isso é Olha, que nós temos mesmo que racionalizar. É verdade, Euclides, acordar às 5, né? yeah, Alguns ainda têm de enfrentar táxi, enfrentar o trânsito caótico de Luanda. É um dinheiro sim, suado. E quando tu olhas yeah, nessa perspectiva, que cada kwanza é um minuto de trabalho e um telefone, às yeah, vezes é um mês inteiro de trabalho, você começa até a refletir, pô, será que um mês inteiro de trabalho para comprar um telefone? Não, yeah, pelo menos a renda ativa não. Deixa primeiro investir, se calhar, a renda passiva, que eu não estou a sentir tanto e vou gastar nisso. sim, Então, sim, quando sim. pensas nisso, consegues meter horas e tempo no quanto tu ganhas, tu começas a ver que, pá, esse dinheiro conquistado com suor e sangue, eu preciso mesmo racionalizar. Yeah. Como é possível, Lopo, a pessoa não entender sobre o custo de dinheiro, não entender sequer como ganhar dinheiro, ganhar renda passiva, mas ter tanta facilidade para se endividar e assumir um compromisso de pagar taxa de juros a uma outra pessoa ou instituição? O que é que está por trás do racional de ser tão fácil contrair uma dívida, ok? Mas ser tão difícil fazer um investimento? Yeah. Eu acho que isso aí é finanças comportamental, né? E a Neuza, ela fala muito sobre isso e a estatística que fala sobre isso, né? Mesmo quando nós falamos de educação financeira e como ser financeiramente educado, né? Mais de 70% é questão de finanças comportamental e nem Yeah, apenas 30% é técnica, porque Euclides numa mentoria de um dia inteiro, tu podes descarregar tudo que você sim, sabe sobre finanças pessoais. Mas não quer dizer que a pessoa vai já sair dali o pró, porque ele tem que ainda exato. lidar com os temas mesmo comportamentais, de disciplina, Yeah, de organização, né? E isso leva à causa do endividamento. Por exemplo, a causa do endividamento normalmente são duas: é organização e disciplina. Né? yeah, Primeiro, se eu não for organizado, as pessoas não gostam, por exemplo, de fazer uma planilha, né? Ou usar aplicativos como o Chova ou planilhas Excel para organizar e saber quanto é que eu vou planear o meu mês, eu vou correr o risco de não planificar um gasto que eu deveria ter, que eu vou ter obrigatoriamente, yeah, mas esqueci de planificar e quando acontecer, não tenho salário, vou ter que me endividar, né? exato. Estás a ver? Então imagina que você vive de renda e esqueceste de quando é que vais pagar a renda. Quando bater, vais ter que se endividar. Se você esqueceu de Yeah, colocar no teu orçamento, vais ter que se endividar. Ou como muitas pessoas, por exemplo, que não planificam, não têm um plano anual, o seguro, né? Se tu perguntas a alguém quando é yeah, que o seguro do teu carro vai vencer, as pessoas esquecem, né? Eu já tenho na planilha yeah. e sei quando está a se aproximar, já está lá planeado. Ou o aniversário, por exemplo, de uma pessoa querida. Vais ter um aniversário da tua esposa, do teu filho, e você esqueceu de planificar. Quando chegar, como tu sabes que aquilo é uma despesa que tens que fazer, vais ser obrigado a se endividar. Então, o endividamento ele é resultado de falta de planeamento, né, de organização, não tem ferramentas para se organizar, ou disciplina. E Yeah. disciplina é quê? Porque eu depois também posso ser organizado. Sei, já planeei tudo que eu vou gastar. Yeah, Mas yeah. quando o dinheiro que eu reservei para o lazer acabar, não tenho disciplina insuficiente para dizer no meus brada, não vou sair, porque não há mais Exato, budget. Tá a dizer, ah, só exato. se vive uma vez, né? Viver é daqui para aqui, essa é esta vou gastar. Então, se eu não tiver organização nem disciplina, eu normalmente vou recorrer ao endividamento para fechar o buraco que eu próprio causei. Estás a ver? Por isso é Yeah, que é preciso criar o hábito de estar organizado, estar disciplinado. Aí é que eu vou garantir que do que eu ganho eu consigo guardar alguma coisa, né? Não estou chapa ganha, chapa gasta. E quando eu conseguir, que esse é o primeiro nível, porque se alguém não consegue Euclides viver abaixo ou 2 degraus abaixo daquilo que ele ganha, ele não consegue poupar para investir. yeah. Estás a ver? Eu primeiro preciso garantir que eu gasto mensalmente menos do que aquilo que eu ganho. Tem que ter um leftover. Né? A partir do momento que tem, eu vou começar a poupar, crio reserva de emergência, depois vou começar a investir. Boa, boa. O que é essa coisa da reserva de emergência? Como é que o indivíduo pode construir a sua reserva de emergência? Boa. Bom, o conceito da reserva de emergência está associado do que eu, mesmo sendo organizado financeiramente, eu não consigo prever tudo.
né? Certo. Porque nós não somos, não fizemos futurologia, né? Yeah, Coisas eu não temos bola inesperadas de cristal. acontecem. Ninguém tem bola de cristal. Por mais organizado que Yeah, você seja, coisas inesperadas acontecem. Ferro de engoma queima, yeah, furos, o carro os teus pneus do carro podem furar, alguma coisa pode acontecer, um problema elétrico e que tu tens que resolver, né? Então a reserva de emergência surge justamente para isso. A reserva de emergência é uma poupança, é uma almofada de ar fresco, uma reserva monetária que todo mundo deve ter para quando surgirem gastos inesperados, terem um sítio para recorrer, em vez de recorrer ao endividamento, estás a ver? Porque se os pneus do meu carro furarem e eu não tiver reserva, eu sou obrigado a ligar para ti, Euclides, porque eu preciso ir trabalhar, meu, empresta-me um dinheiro para ir exatamente. para o Kikagil, ou meterem um chourição, ou comprar algum pneu, porque eu tenho que ir trabalhar, estás a ver? Então a Passar por reserva de emergência humilhações, né? vais passar por humilhação, pedir dívida. E a dívida é essa cena, Euclides, porque tu já comprometes Yeah, o próximo mês. Se eu ganho, por exemplo, 400 mil e recorrer a uma dívida de 100 mil, quer dizer que o próximo mês vou ganhar 300. A dívida é uma exatamente. despromoção, né? Porque ainda estou naquele Exatamente. mês, estou a pagar despesas do mês anterior. Então, esse é o propósito da reserva de emergência, a cuidar, nos ajudar, nos auxiliar nos gastos inesperados, seja nos mais ordinários, que sempre Sim. acontecem, ou seja, nos eventos inesperados que possam comprometer a nossa renda mensal. E aqui estamos a falar de uma situação de desemprego temporário, né, que também pode acontecer. Eu ser despedido ou a minha fonte de renda principal estar comprometida e eu precisar de algum rendimento que me garante que eu não vou estar apertado, não vou me endividar e vou conseguir pelo menos me manter no mínimo 3 a 6 meses. Então, a reserva de emergência Boa. é isso, essa poupança que deve cobrir 3 a 6 meses das tuas despesas essenciais. Né? Eu costumo dizer, a reserva de emergência é almofada. Eu acho que a reserva de emergência até resolve o problema de impotência sexual, sabe? Porque às vezes, Yeah, às yeah, yeah. vezes, às vezes tu como Burnout, homem estás tão stress. preocupado com Yeah. como é que vão as contas vão ser pagas, como é que esse problema que surgiu vai acontecer, que pá, paras de Tu funcionar. ficas a pensar tanto em dinheiro. Yeah. Não, isso é verdade, isso é verdade. Tanto é que a Não, boa. estabilidade financeira, a poupança, os investimentos, é para dar-te uma peace of mind, uma paz de Yeah, espírito, que é fixe, estás a ver? É mesmo yeah. saudável, porque E dinheiro onde é é que a pessoa importante, coloca mas essa estar a reserva de pensar toda hora emergência, de Lô? dinheiro é chato. Olha, Onde a é que a reserva pessoa de põe essa emergência reserva? deve ser colocado numa solução de investimento que te permite duas coisas. Primeiro, tem que te permitir fazer resgates antecipados dessa aplicação e que tem que te permitir fazer reforços, porque a reserva de emergência tu podes usar e depois tens que repor. Então tem que Certo. sempre ser uma solução tecnológica, não, uma solução de investimento que cumpre estes dois papéis, permite resgates antecipados e permite reforços. E nesse momento existem hoje duas grandes opções para isso. Uma que são os depósitos a prazo, mas só aqueles que permitem resgate e permitem reforço, né? Existem os bancos, têm vários. E também agora eu começo também a sugerir às pessoas os fundos de investimentos de tesouraria, que são aqueles que permitem Certo. resgate em D mais um. Não a totalidade, porque às vezes o resgate não é instantâneo como um depósito a prazo, mas pelo menos se tiveres uma reserva de emergência, tu podes pôr 50% em depósitos a prazo, outros 50% podes colocar num fundo de tesouraria, que são aqueles Yeah. que têm, que garantem a preservação do capital e que tenham um resgate pelo menos em um dia, né? Em D mais um, que são os Um fundos de tesouraria. depósito a Depois prazo já e um temos fundo de tantos. tesouraria, quais é que seriam, por exemplo? Se a pessoa tivesse que. Depósitos a prazos. Tem dois que eu gosto, que eu utilizo. Um, que é do glorioso Banco BAE, que acho que é o depósito a prazo BAE. Está disponível no BAE Direto. Esse permite fazer o reforço, né? E também te permite fazer o resgate. O bom deste do Dubai, passa a publicidade, pronto, somos todos acionistas, mesmo na publicidade ganhamos sempre em dividendos, Exato, exato. é que te permite fazer resgate antecipado sem penalização de juros, né? Isso é que é Sim. super interessante. O único inconveniente desse é que para fazer o resgate tens que contactar a tua gestora, né? Yeah. Então, para quem não tem gestor, esse é um desafio que talvez pode não colocar tudo neste. Mas depois tem outro banco também, que é o Atlântico, eles também têm um. Outros bancos devem ter, são os que eu conheço. Tu fazes a aplicação e podes fazer também o resgate. Esse tem penalização de juros, mas só dos juros, nunca do capital, e seriam boas opções. Em termos de Yeah. fundos de tesouraria,
A Standard Gestão de Ativo tem um bom, que é mesmo um Standard Tesouraria. A Certo. Kassai também tem um, Kassai Curto Prazo, também é um fundo de tesouraria. E a Emera também tem um, que é o... Qual? Agora esqueci-me do nome da Emera, mas pronto, eles também têm um É o fundo Se bem que- liquidez. Isso, Liquidez Prime, também é um fundo de tesouraria. Aprenda a ganhar dinheiro na internet com o link na descrição. Domine a base da multiplicação financeira ainda hoje.